bem-vindo ao Papo Cloud. Muito obrigada, Vinícius. Muito prazer estar aqui com você e com os ouvintes do Papo Cloud. Cíntia, eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar muito desse episódio. Afinal de contas, talvez não é um mercado que a grande maioria do público esteja acostumado na criação e produção de produtos e serviços. Mas antes de a gente chegar no nosso principal tema do nosso bate-papo aqui, eu queria que você pudesse se apresentar para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Sou a Cíntia, como o Vinícius aí já falou. Eu sou carioca, sou casada, eu tenho 2 filhos jovens adultos e uma enteada pequenininha de 6 anos, fofa. Eu sou economista, formada pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing na PUC aqui do Rio e acabei direcionando minha carreira mais para o marketing. Eu trabalho no Grupo Globo já há cerca de 15 anos e há 10 anos eu entrei no Grupo Playboy do Brasil. Eu entrei inicialmente como gerente de marketing e produtos digitais e no início do ano passado, eu assumi a direção geral da empresa. Olha aí que desafio enorme, hein? Sim, muito. Poxa, que legal, Cíntia, legal a sua jornada. E eu queria até que você pudesse apresentar um pouquinho o que é esse mercado que você tanto representa a marca Sexy Hot, mas também a Playboy e o conglomerado de marcas, né, que você acaba representando agora aqui no Brasil. Isso. Então, deixa eu te dar primeiro um contexto, né? A Playboy do Brasil, ela é uma distribuidora que distribui os principais canais de TV por assinatura de conteúdo adulto do Brasil, que são Sexy Hot, que é o nosso canal carro-chefe, Playboy TV, Venus e Sextreme. Então, essas são as 4 marcas que a gente distribui aqui no Brasil. E o Sexy Hot, ele é o nosso carro-chefe porque é o canal 100%, quase 100% brasileiro. Os outros canais são canais internacionais. E por ser o canal quase 100% brasileiro, a gente produz, né, compra o conteúdo aqui, escolhe o conteúdo, faz toda essa curadoria para montar a grade de programação do canal e também toda a curadoria do que a gente coloca no nosso site, que é o site sexyhot.com.br. Além disso, a gente também tem filmes avulsos nas plataformas das operadoras, né? Aquela plataforma sob demanda. Então, por exemplo, na Claro tem o Now, na Oi tem o Oi Play, e assim vai por algumas operadoras que têm essa plataforma de vídeo sob demanda, e a gente também tem lá uma biblioteca vasta de conteúdos que as pessoas podem comprar um filme avulso caso elas não queiram assinar o canal, né? Não queiram ter esse compromisso da assinatura, da recorrência, quiserem ver muito eventualmente, elas alugam, compram não, elas alugam um filme e tem 24 horas para assistir. Então, a gente tem essa distribuição ampla. Então, só para fazer uma analogia aqui, que para quem está nos acompanhando, então a Sexy Hot seria a Netflix para o conteúdo adulto? Seria mais ou menos isso? Opa, sim, sim, o Sexy Hot é o maior canal de conteúdo adulto do país, né? Eu acho que é uma das principais marcas mesmo. A Agora, principal, não vou falar uma das principais, não, a principal. pois bem, mas está bem posicionado no mercado, não tenho dúvidas. Em relação a essa dificuldade de produção de conteúdo, já que é um segmento bem específico de mercado, onde tem o seu público-alvo, né? Eu queria que depois você falasse quem é o seu principal consumidor desse produto, mas na produção de conteúdo em si, qual é a principal dificuldade que você tem vivenciado, um pouco em particular devido à pandemia, mas num contexto mais geral mesmo do segmento? A pandemia, realmente, ela trouxe aí alguns desafios, não só para a gente, acho que para todo mundo que produz conteúdo, né? Num primeiro momento, a gente, no ano passado, precisou suspender as gravações, até entender tudo o que estava acontecendo, até começar a chegar às orientações da Organização Mundial de Saúde, como é que iam se dar, até as empresas criarem seus protocolos, né, de cuidados e prevenção dos sets de gravação. Então, a gente ficou com um período suspenso. E depois, a gente, quando retomou as gravações, a gente já retomou, primeiro, com uma quantidade menor de filmes do que a gente tinha planejado gravar, e segundo, se cercando de todos os cuidados, né, que a OMS exigia, todos os protocolos, exigindo o PCR de todo mundo que ia estar presente no set, na véspera, reduzindo a quantidade de pessoas que iriam gravar,
procurando fazer filmes com menos personagens, então a gente não gravou nenhuma orgia, por exemplo, né, que pressupõe que vão ter vários atores em cenas, então a gente procurou fazer filmes com um elenco mais reduzido. A gente deu preferência para elencos, por exemplo, casais que já moravam juntos, tudo isso para minimizar o risco. A gente que acompanhava a gravação começou a não ir, né, passou a fazer à distância, então a gente teve que se cercar desses cuidados que a pandemia, né, exigiu. Fora isso, os desafios, de uma forma geral, são vários, Vinícius. A gente agora no Sexy Hot, a gente está aí com um novo posicionamento e a gente está muito em busca de ampliar o nosso leque, de trazer a diversidade para o conteúdo do canal, trazer novos rostos, apresentar também a diversidade em vários aspectos, né? Desde das etnias, da diversidade de corpos. Então, acaba sendo um desafio da gente buscar atores e atrizes que fujam do clichê, do estereótipo do que as pessoas têm no imaginário de um ator e uma atriz pornô. A mulher gostosona, siliconada, né? O homem também avantajado. Então, a gente está procurando ir além desses clichês, que esses clichês já existem, a gente vai ter filmes assim no catálogo, mas a gente está querendo trazer outros conteúdos que pareçam mais reais, né? Que mostrem um sexo mais natural e menos ensaiado, menos performático. Então, isso acaba sendo um desafio muito grande, a gente encontrar, né, essas pessoas e buscar fazer cenas justamente que as pessoas se identifiquem mais, né? O público final se identifique mais, justamente por ser algo mais natural, como a gente faria, como a gente faz, sabe? Porque a gente identificou que isso é um desejo dos consumidores, né? A gente faz muita pesquisa e identifica que as pessoas estão cada vez mais buscando um sexo mais parecido com o real. Fugindo um pouquinho da fantasia que compõe, obviamente, essa parte que faz parte a fantasia compõe a gente, né, no contexto como geral, mas trazendo um realismo, algo natural, seria assim. Sim, isso, perfeito. Como você falou, a fantasia vai continuar existindo, Sim. também tem espaço no nosso catálogo, mas é acrescentar, não é excluir esses conteúdos que já existem, mas sim trazer novos para compor esse portfólio e deixar um catálogo mais amplo para atender a todos os gostos, né? Ô, Cíntia, você comentou a respeito de pesquisas, né, que eu acho que é super interessante e para o Uhum. seu segmento deve ser uma mina de ouro, né, saber exatamente o que o seu consumidor está desejando ou está almejando a querer novos conteúdos e formatos. No que você consegue ver mais ou menos o que mudou no seu consumidor nos últimos anos desse produto, desse serviço? Sim, a gente faz muita pesquisa, tem umas pesquisas muito interessantes, se você quiser depois a gente pode complementar, enviar para você alguns dados e tal. E se a gente olhar também, assim, Vinícius, na linha do tempo, né, o consumo de pornografia, ele vem mudando. Né? Então, se eu der muitos passos lá atrás e for imaginar lá, sei lá, na era de ouro, assim, que a gente chama da pornografia, lá na década de 90, né, quando você tinha grandes produções e tal, de lá para cá, muita coisa mudou. Primeiro porque, assim, a própria tecnologia, ela contribuiu para essas mudanças, né? Porque quando você tem a aceleração da banda larga, do acesso aos smartphones, todo mundo tem acesso na palma da mão, né? A um clique de distância, ela está de um consumo de pornografia se ela quiser, porque a partir do momento que a internet chegou de forma fácil, né? E os celulares também muito rápidos em acessar, você entra num browser, né, rapidamente e escolhe o site que você quer entrar, então passou o acesso a ficar muito mais fácil. E eu acho que, paralelamente a isso, em relação ao conteúdo, o que vem acontecendo é que começou assim, a proliferar a quantidade de sites que distribuem conteúdo adulto, muitos desses são gratuitos, e
E aí você tem uma variedade enorme de segmentos, de nichos, né, de categorias. Você começa a ter muitas categorias, subcategorias, o conteúdo começa a ficar cada vez mais segmentado mesmo, né, mais nichado. E o que a gente percebe em relação ao consumidor, isso em relação à oferta, mas em relação ao consumidor, um dos aspectos é esse que eu comentei anteriormente, né, de a gente perceber que existe um desejo por um consumo, um produto, né, um conteúdo que retrate mais a realidade, que mostre um sexo mais comum, né, menos performático, para as pessoas conseguirem se imaginar na cena, porque a gente fez uma pesquisa que ela segmentou a população brasileira que declarou que gosta de pornografia em vários perfis. E um dos perfis, ele gosta de se imaginar na cena, né? Então, como ele gosta de se imaginar na cena, ele quer se identificar. Por isso, inclusive, que brasileiro gosta muito de conteúdo nacional, porque ele se identifica com o português que está sendo falado, se identifica com aquele corpo que é mais parecido com o nosso, né? O corpo mais brasileiro, com o ambiente, né? Com o local. E, então, tem esse tipo de pessoa que gosta do conteúdo mais real, e existe, claro, a questão também da diversidade, que a gente percebe que vem crescendo muito, né? Cada vez mais as pessoas falam mais abertamente sobre isso, assumem mais a sua sexualidade. Então, isso também foi algo que o Sexy Hot procurou se adaptar. Esse ano, a gente está trazendo para o canal conteúdos gays, conteúdos transexuais, bissexuais. Olha que legal. Então, esse selo Originais, ele trata, então, essa curadoria, tanto da pesquisa, do que o consumidor deseja, e aí vocês conseguem formatar um conteúdo bem mais focado e direcionado ao público consumidor, não é isso? Perfeito, exatamente. Mas, Cíntia, um ponto que você acabou comentando, que a plataforma já existe há 20 anos. Em 20 anos mudou muito em relação à tecnologia da informação, não tenho dúvida disso. Nesse caso, você citou já do smartphone, do pacote de dados, da internet. Hoje, o consumo maior é nessas plataformas mobile ou ainda é na televisão, no desktop? Você consegue, pelo menos, ter uma visão de aonde o seu público está consumindo o conteúdo? No nosso site, né, mais ou menos 80% do consumo vem de celular, de quem acessa o nosso site. Então, cerca de 20% desktop e 80% celular. No caso da TV por assinatura, aí é a TV mesmo, né? A Legal. gente, assim, a gente não tem medição de audiência na TV por assinatura. Então, essas métricas a gente não consegue ter de TV. Se a pessoa está, sei lá, por exemplo, acessando... seriam outras métricas também, né? A gente tem, assim, se tem um ponto adicional, porque TV tem uma métrica diferente de computador. Cíntia, nesse caso, quando você fala que o conteúdo de vocês vem, no caso, não prioritariamente, mas massivamente, através de dispositivos móveis, então existe uma preocupação muito grande em ter uma infraestrutura que consiga entregar na ponta, né, na última milha, diferente do conteúdo de antigamente, né? Você falou na década de ouro, lá na década de 90, a gente tem aqui os meios principais de transmissão desse conteúdo, ou de distribuição desse conteúdo. Se eu não me engano, era a revista, que são os impressos. A gente tinha as filmagens em VHS, né, os videocassete, né? Não sei se tem alguém ainda em casa com essa relíquia. E, basicamente, algumas salas de cinemas, de conteúdo mais especializados. E, óbvio, que tinha a TV era cabo, antigamente, que não era on demand. Mas, com o smartphone na mão, o conteúdo ele tem que dar um jeito de chegar lá. É uma preocupação de vocês nesse investimento em tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou muito bem, né? Deixa eu dar aqui um passo atrás. Essa questão que eu tinha comentado, que a gente chama de Era de Ouro, que é justamente esse período quando começou, você tinha VHS, depois do VHS veio o DVD, né? Então, como é que se dava o consumo? As pessoas, na maior parte das vezes, para consumir o pornô, ou eram as salas de cinema que tinham lá no seu horário da madrugada as salas que exibiam esse tipo de conteúdo,
ou elas, assim que começou o VHS, começaram, né, a ter acesso, ou nas locadoras, ou também vendia nessa época em banca de jornal. Não sei se você é jovem o suficiente para lembrar, ouvinte, mas Lembro, tinha, lembro né, sim. vendia na banca de jornal. E foi justamente nessa época que o conteúdo começou a ficar, inclusive, mais fragmentado. Porque quando você tinha o conteúdo lá atrás, antes da década de 90, lá atrás mesmo, quando começou o conteúdo nas salas de cinema, você tinha um filme que ele tinha um arco, né, narrativo, ele tinha um início, meio e fim e tal. Você podia até comparar um filme pornô com um filme, por exemplo, de musical, sabe? Ele tinha ali uma história. Quando você vem para a era do VHS, do DVD, que você pode passar para frente, você pode parar, você pode pausar, você pode voltar atrás, você pode rever a cena, o mercado identificou aí uma oportunidade de começar a produzir os conteúdos cortados em cenas. E aí que começou a ter o formato que existe até hoje, que são filmes que, às vezes, dentro de um filme, você tem 3, 4 cenas, né? 3, 4 historinhas dentro do filme, que muitas vezes elas estão relacionadas, às vezes não, justamente para o consumidor que quer ir direto ao ponto. E conforme a tecnologia vai avançando, você tem que também pensar nisso que a gente está falando, de ter formatos diferentes. Se a maior parte do meu consumidor acessa o conteúdo no celular, eu tenho que pensar em ter conteúdos bem curtinhos também. Conteúdos de 5 minutos, conteúdos de 20 minutos, não só um filme inteiro de 1 hora e pouco. Né? Eu tenho que pensar que talvez aquela pessoa, naquele momento, não esteja com uma banda larga suficiente para ver um filme inteiro, ou não esteja num momento, num local adequado para ver um filme inteiro, ou não quer ver um filme inteiro no celular, né? Quer ver só um trechinho. Então, a gente teve que rever o nosso portfólio para ter vários formatos de entrega. E a tecnologia, sem dúvida, é muito importante, porque você também tem que pensar no tempo de carregamento desse conteúdo. Ninguém quer esperar 1 minuto para ver o filme, né? Tá tudo muito ágil, as pessoas querem clicar e o filme já carregar. E uma das coisas que das tecnologias, vamos dizer assim, que a gente vai ter e de funcionalidade nova, é que quando a pessoa for assistir o filme, o filme vai ter umas marcações, umas tags, que você, ao clicar ali, você pode ir direto para uma determinada posição, ir direto para um determinado trecho do filme, você vai conseguir identificar isso. Então, a gente usando a tecnologia a nosso favor para dar essa mobilidade, essa velocidade para o consumidor e dar para ele a autonomia dele escolher, né? Essa questão do on-demand, dele escolher. Além dele escolher o filme, ele ainda pode, dentro do filme, escolher o trechinho que ele quer ver. Olha que legal. Então, ele melhora a experiência do consumidor. Sim, exatamente. Melhora a experiência do consumidor. Legal. Cíntia, você está falando justamente dessas novas tecnologias, né? E está com essa preocupação de sempre atualizar o site para mudar formato, enfim, melhorar a experiência como um todo. Mas como é que você tem visto e acompanhado essas novas tecnologias que estão surgindo no mercado? A gente tem realidade aumentada, realidade virtual, o 5G, né, que está aí para poder abrir uma porteira enorme de tantas novas possibilidades. Você já está vislumbrando alguma coisa nesse sentido? Sim, sempre, né? Vinícius, o pornô, ele sempre teve essa característica da tecnologia sempre permear, né? E, inclusive, o pornô sempre foi vanguarda no uso das tecnologias e muitas vezes as tecnologias foram criadas por conta do pornô trazer essa demanda, né? O streaming na pornografia já existe muito antes de existir um Netflix, né? A gente já tem o nosso site aí há mais de 10 anos. Então, dizem que o notebook foi criado porque alguém, né? Você já viu essa história? Já viu? Tem até um videozinho super interessante mostrando, né, que a pessoa estava lá assistindo pornografia num computador que antigamente era aquele monitor enorme. Aí passava alguém, ele queria esconder, não tinha como ele abaixar a tela, e daí surgiu a ideia de se criar um notebook, de você abrir e fechar a tela. Então, assim, só dando alguns exemplos de como a tecnologia sempre esteve ali caminhando lado a lado com a pornografia. Então, assim, alguns anos atrás, por exemplo, a gente produziu filmes com câmeras em 360.
E aí foi muito interessante porque você conseguia ver o ambiente inteiro. Se você tivesse com o celular na mão, né, você clicava ali, dava o play no filme, e você girasse o celular, você acompanhava todo o ambiente. E a gente fez, por exemplo, a gente fez 10 filmes assim. Um deles era uma cena numa casa com vários atores e atrizes e acontecendo cenas de sexo em vários ambientes. E a pessoa ia, então, andando com o celular e conseguia ver. Se ela usasse um óculos, né, usasse aqueles óculos que existem e colocasse o celular ali, ela ainda conseguia ver quase que num formato 3D. Esse ano, a gente... o primeiro filme do ano que a gente estreou com o selo Sexy Hot Produções, a gente fez também uma ação de realidade aumentada, que foi super interessante. Então, a gente conseguiu mapear o ator e a atriz principal do filme e, através de uma landing page que a gente criou para divulgar o filme, as pessoas acessavam a landing page e captavam o QR Code, e aí, se elas projetassem o celular delas em qualquer ambiente, por exemplo, aqui no chão da minha sala, eu projetava o personagem, e aí eu podia aumentar, diminuir, eu podia pegar e me postar do lado ali do ator e pedir para alguém tirar uma foto para mim, ou fazer uma selfie do lado dele. Então, é como se a gente estivesse levando os atores e atrizes para próximo dos consumidores, né? Para a casa deles, ou para o quarto deles, ou para a cama deles. Então, a gente está sempre atento, né, a essas novas tecnologias para tentar trazer uma experiência diferente e mais próxima para os nossos consumidores. Poxa, que incrível! Realmente a experiência dá um tom totalmente diferente, né, no conteúdo. Sim, sim. E, inclusive, a gente ainda imprimiu os personagens em 3D e ainda deu para alguns consumidores que são muito ativos nas nossas redes sociais. Poxa, Mandou para eles de legal. brinde. Olha, então a Bem impressora legal. 3D também entrando no Sim, sistema. sim. Exatamente, exatamente. Nossa, que massa, Cíntia, que massa. Cíntia, uma pergunta que não estava aqui no roteiro, mas você consegue compartilhar com a gente o número? Quais são os números? E isso eu estou falando de faturamento, talvez não da Sexy, mas nesse mercado, no Brasil ou no mundo, você tem alguma visão disso? Olha, faturamento de mercado inteiro não tem. É um mercado, assim, a gente pode pesquisar, mas são dados meio fechados. A gente não encontra muito dados assim do mercado. Volta e meia sai alguma notícia assim, mas não sei se a gente pode considerar assim como sendo do mercado global, sabe? Eu acho que a mensagem que fica bem clara aqui, Cíntia, que é o foco na experiência e o acompanhamento sempre no que o consumidor quer. Você falou da diversidade, né, de produzir conteúdo para a diversidade, obviamente para atender e adquirir novos públicos na plataforma. Eu acho que fica bem clara a sua mensagem da preocupação de vocês de produzir primeiro, um conteúdo com seriedade, né, um conteúdo focado no que realmente o consumidor quer como experiência. Você citou tanto 3D como um brinde, né, como uma cortesia, como um mimo, também a realidade Sim. aumentada. Você citou várias tecnologias e a preocupação desde o início, do início ao fim e contando história. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo Cloud, mas antes de finalizar o nosso bate-papo, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados e convidadas, mas buscando a sua visão, o que vem à sua cabeça quando vem esse tema. Então vamos lá. Para Cíntia Fajardo, o que é computação em nuvem? Para a Cíntia Fajardo, do que eu entendo que a gente até está usando lá na Playboy do Brasil e até no Grupo Globo, buscando, quer dizer, buscando não, porque a gente já é uma realidade, de carregar todos os nossos arquivos para a nuvem, então nada mais fica nos servidores locais, e com isso a gente ganha tanto a mobilidade de você poder acessar de qualquer lugar, inclusive agora na pandemia, que estamos em home office, então qualquer funcionário consegue acessar qualquer arquivo, porque eles estão salvos na nuvem, eles não estão mais presos num servidor local, que você tem que ir lá linkar para buscar. A outra facilidade de estar na nuvem é que você consegue adequar a sua necessidade, a sua demanda
com o espaço de banda. Isso é bem elástico, né? Você pode ir contratando conforme você vai tendo necessidade. Então, os filmes são, né, obviamente, muito pesados, são produzidos em 4K, muitas vezes. Então, conforme eu tenho a necessidade, eu posso ir contratando mais espaço na nuvem sem precisar fazer um investimento de tempo e dinheiro em ampliar meus servidores. Então, isso é meu entendimento, essa facilidade que a gente tem. Cíntia, fica aqui de novo o meu agradecimento pelo seu tempo, na sua participação aqui e compartilhar conosco, os ouvintes, quem está nos assistindo aqui no canal do YouTube, os ouvintes do Papo Cloud. E eu tenho certeza que compreendeu bem mais e melhor o mercado que você atua de produção de conteúdo adulto e o uso dessa tecnologia, da evolução tecnológica e o quanto isso acaba ajudando e influenciando na decisão da produção. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, Vinícius, por ter aberto esse espaço para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, que permeia a vida de muitas pessoas e acaba, muitas vezes, não sendo comentado. E obrigada novamente, foi um prazer enorme estar aqui.